Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Que alegria é estarmos mais uma vez na casa de Deus para podermos cultuar o nosso Deus, para podermos celebrar o nome do nosso Senhor Jesus. Nesse momento a gente pede que os irmãos, por favor, se assentem, preparem os seus corações para que você possa ter um encontro com o Senhor nesta noite. Então a gente pede que você, por favor, curve essa cabeça, escute esse prelúdio e prepare. No silêncio, no secreto, no profundo, eu te escuto, e a tua voz e a tua paz é mais forte que todos os ruídos, mais forte que o medo, mais forte que a dor em meu peito é o teu amor. Por isso eu me aquieto, eu vou mais fundo, pois disseste que na tranquilidade está a minha força, na confiança, a minha salvação. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, 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 ele diz. Eu serei exaltado nas nações, eu serei exaltado na terra. Ele diz que será exaltado em circunstâncias. Oh, aquietai-vos, aquietai-vos, ele diz. Aquietai-vos. Nesse momento a gente vai passar a palavra. Boa noite, irmãos, graça e paz. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11 a 12. Vamos à leitura. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a concordância e a mansidão.
Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas. Aqui Paulo ele faz a Timóteo uma advertência contra o materialismo, que é para ele fugir de tudo que cheira ao pecado, tá? E sim seguir a justiça, a fé, o amor e a mansidão. Combate ao bom combate da fé. A vida cristã é uma luta que ela não, tá? É uma luta até o nosso último dia neste mundo. Toma posse da vida eterna. Paulo está falando a Timóteo de seus frutos espirituais nessa vida e suas recompensas na vida eterna. Boa confissão da fé. Paulo encoraja Timóteo a seu ministério de pregação da palavra de Deus. Oremos. Ó Pai querido, Pai amado, queremos neste momento, Senhor, te agradecer por mais um dia de vida, pela nossa saúde, Senhor, e por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Queremos te agradecer pelo louvor, pela palavra que será administrada daqui a pouco, Senhor. Que o Senhor nos mantenha firme e forte na Tua palavra e tudo que Tu deseja em nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Nesse momento a gente vai pedir para que os irmãos que estão aqui no templo, aqueles que puderem, fiquem de pé, por favor. A gente vai separar esse momento para adorarmos o nome do nosso Deus, darmos louvor a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. E no 221, um vaso de bênção do Inário Novo Cântico. Quero ser bênção, sim, um vaso escolhido de para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção, Senhor, anunciando que os crentes jubilosos nos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor.
és amável. Revelaste o teu amor, Senhor, por nós na cruz, demonstrando-nos eterna compaixão. Salvação concede a todo confia em ti, Jesus, tu és o Deus da nossa redenção. És amável, tu és santo, concedeste o que tem de melhor. És tão doce, compassivo, Cristo vivo, tu és Deus. Mestre e autor da vida, vem reinar em mim. Desejável é tua vontade, e através de mim o amor, o teu amor, e dar-te-ei louvores eternamente. És amável, tu és santo, concedestes o que tens de melhor. Tão doce, compassivo, Cristo vivo, tu és Deus. És amável, tu és santo, concedeste o que tens de melhor. És tão doce, compassivo, Cristo vivo, és Deus, tu és Deus, tu és Deus. Quando tu és o universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche
estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, Senhor. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Ó Senhor, louvado seja o teu santo nome. Nós te agradecemos porque o Senhor mais uma vez tem cuidado de nós, tem nos dado da tua misericórdia, Senhor, tem nos perdoado os pecados. Nós não temos palavras para agradecer tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Pai. O Senhor tem nos amado, nos providenciado tudo o que precisamos, e nós cremos que o Senhor continuará fazendo isto, porque o Senhor faz uma promessa e tenha a convicção de que o Senhor é o Deus, o único e verdadeiro Deus. Nós te louvamos, te pedimos que o Senhor abençoe os irmãos que estão aqui nesse culto. Te pedimos também que o Senhor derrame das suas bênçãos sobre aqueles que nos acompanham, que não puderam estar aqui nessa noite. Ó Senhor, fale aos nossos corações, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Agradecemos, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. A palavra agora está com o nosso pastor, o reverendo João Carlos. Boa noite, meus amados irmãos. Saúdo todos na bendita paz do Senhor Jesus. Muita chuva, né, irmãos? Muita chuva hoje. Em alguns lugares está bem frio. Algumas pessoas, nós temos conversado de outras cidades. Gosta de chuva, mas o frio deu uma cessada, né? Temos aí algumas pessoas que nos visitam. Já há tempo que eu não via Fernando. Tempo que eles não estavam. Esses do casal é um casal muito viajante. Um pouco eles estão aqui em Santa Catarina, um pouco eles estão em tudo que é lugar. Gente importante, gente que tem dinheiro, é isso, né, irmão? Difícil encontrar, né? Glória a Deus por isso, irmão. Semana que vem nós vamos ter Santa Ceia. É a ceia do Senhor aqui na igreja, também na congregação. Irmãos que estão nos assistindo pela live e aqueles que estão aqui no templo, quiserem. Então aí é necessário dar um nome, porque nos cultos, porque nós vimos que os irmãos vêm num, não vêm no outro, com medo desse problema do coronavírus. Retornamos à bandeira vermelha em Porto Alegre, nós estamos em bandeira vermelha. E então, mas agora na Santa Ceia, aí os meus amados irmãos, eles se animam, então é necessário que dê o nome para nós não exceder a quantidade de pessoas. Quem participou conosco ali do Zoom, né, que tivemos a programação na quinta-feira, foi muito abençoado. Nós vamos ter o vídeo sobre o projeto, né, que está sendo desenvolvido e para resgatar meninas que são escravizadas, feitas escravas sexuais, né, com 12 anos de idade, e tem uma maneira de nós ajudarmos, né, com oração, é óbvio, né, com divulgação.
Então, muito interessante. Nós não acreditamos que aquilo existe ainda e está acontecendo, né? Uma menina de 12 anos que não vai durar até os 15. Não aguenta o trabalho 18 horas por dia, sendo tratada que nem um animal. Então, as estatísticas que foram faladas ali é de arrepiar, é de nos arrepiar o que acontece nesse mercado terrível. Então, nós podemos ajudar na construção dessa escola, né, que já compraram o terreno e agora pretendem conseguir dinheiro para construir a escola, para ajudar. Já vai começar com 400 meninas, né, estudando no local, então já é um número bem grande, bem razoável para uma situação que existe ali. Mas é importante que os irmãos assistam o vídeo, detalhes, o que ali é falado e como podemos ajudar. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá na epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, a segunda epístola, o capítulo 4, e o versículo 6 a 8. Vou pedir para os irmãos que estão aqui no templo ficar de pé. E aqueles que estão nos assistindo, se tiverem uma Bíblia, abram as suas Bíblias. Eu me esqueço de passar ali o slide, ali está o texto, né? Para que todos possam aí procurar e encontrar. Eu vou ler, os irmãos só acompanham nas suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto a sua vinda. Vamos orar, feche os seus olhos e vamos clamar ao nosso Deus. Pai querido, Pai santo, é uma alegria, um privilégio, uma satisfação estarmos aqui na Tua casa, lendo a Tua palavra, adorando o Teu santo nome, como os irmãos assim fizeram no momento da adoração. Muito obrigado a Deus por o Senhor nos dar um dia abençoado. A chuva que cai tem um propósito de regar alguns lugares que precisam de água, Senhor. Muito obrigado pelas pessoas que estão à nossa volta, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor nos dar o pão na mesa, porque nós sabemos, meu Pai, que se temos alguma coisa, se somos alguma coisa, se nós chegarmos a algum lugar, é puramente graça, bondade e misericórdia do Senhor. Muito obrigado por essa live, aqueles que estão nos assistindo nesse culto, que o Senhor possa ajudar cada um que ali está passando por necessidades, dificuldades, tristezas, angústias. Que esta palavra venha direto do teu coração, nossos corações, que possamos, ó Deus, extrair, ó Deus, aplicações para as nossas vidas, que possamos, ó Deus, colocar em prática durante essa semana, no decorrer do mês, do ano e da vida inteira, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, derrame da tua unção, da grandeza que há no teu nome, sobre o teu povo, sobre aquele que está perdido. Muitas pessoas estão perdidas,
desorientados, estão, ó Deus, caindo nessa rotina, Senhor, do isolamento, estão entrando para dentro de um casulo e ali, ó Deus, estão, ó meu Pai, se consumindo a cada dia em depressão, ó Deus, em drogas, bebidas, mas em nome de Jesus, a Tua palavra diz que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Porque o diabo que luta contra nós, a Tua palavra diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo, ó Deus. E nós cremos na Tua palavra e que esta palavra, ó Deus, aqui anunciada, venha gerar, ó Deus, novas criaturas, venha gerar um povo forte, um povo valente, um povo perseverante, um povo que não tem medo das circunstâncias da vida e nem da chegada da morte. Assim nós oramos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém, amém e amém, queridos. Pode se sentar. E minhas amadas irmãs, todo ser humano, irmãos, independente de classe social, de cultura, da maneira que foi criado ou aonde foi criado, tem coisas semelhantes, são coisas naturais e normais para a pessoa. Basta ser um ser humano e nós vamos perceber que algumas características, independente do sexo, independente da raça, são iguais. Só se acontece algumas coisas no meio da caminhada que interrompe o processo, mas isso são as exceções. Por quê? Todo mundo nasce, todo mundo cresce e todo mundo tem que morrer. Todo mundo vai morrer. Só tem 2 casos na Bíblia que não passaram pela morte. O resto, todos passam. Todo ser humano, gostando ou não, vai envelhecer. Nós temos um medo do envelhecimento, nós entramos num desespero, as mulheres principalmente, mas tem muito homem vaidoso também, que quando começa a ver cabelo branco, ruga na cara, começa a entrar em desespero, mas é natural, nós vamos envelhecer. Temos necessidades básicas, irmãos, de comer, de beber, de se vestir, temos que dormir. Independente de quem você é, da onde nasceu, não tem como fugir disso. Somos semelhantes. Podemos comer comidas diferentes, mas basicamente vai para o estômago, sabe para onde termina o final da situação. Situações básicas, irmãos, básicas. Todo ser humano tem necessidade de afeto. Tem emoções, sentimentos. Pode ser a pessoa mais dura que você conheça, que você pense ou pensa que conhece. A pessoa tem isso dentro dela. Talvez não transpareça, não demonstre, mas existe. Por isso que ela é um ser humano. Todo ser humano carrega, irmão, gostando ou não, das teorias que são ensinadas nas escolas, carrega a imagem e a semelhança de Deus. A semelhança do macaco, mas aí é a escolha da pessoa, né? Mas o ser humano, ou nós que cremos num Deus criador, nós fomos formados à semelhança e à imagem de Deus. E aí aqui vem uma questão que é muito semelhante a todos nós. Um dia uma moça me perguntou por que o diabo tanto nos ataca?
Por que é tanto falado sobre o inimigo e ele sempre arma uma estratégia para destruir famílias, destruir jovens, destruir meninas, todos idosos, todas as pessoas, seres humanos em geral? E eu disse para ela o seguinte: o diabo, quando se rebelou contra Deus, não existia seres humanos. Não sei se vocês sabem disso, né? E quem tentou, ou quem armou a cilada para Adão e Eva, era o diabo. Então ele já estava caído. Então ele era o anjo das trevas já. E como o diabo não consegue ferir Deus, e ele sabe que o homem foi criado à sua imagem e semelhança, então o que ele faz? Ferindo o homem, maltratando o homem, jogando o homem no lixo, na sarjeta, é uma maneira de atacar a Deus, é uma maneira de querer ferir a Deus. Então é por isso que essa batalha feroz do maligno, ele não odeia a humanidade, ele odeia a Deus, e porque a humanidade é semelhança de Deus, então ele ataca ferozmente e tenta condenar e trazer condenação para todos assim que ele puder. Até nisso nós somos semelhantes, irmãos. Os nossos inimigos, ou o nosso maior inimigo, é o mesmo. É o mesmo. Então por isso que a Bíblia nos ensina a nós, como irmãos em Cristo, a amarmos uns aos outros, a termos comunhão uns com os outros. Por quê? Porque existe muita coisa maligna contra nós. Não precisamos ficar nos mordendo, não precisamos ficar nos machucando, porque já tem alguém que já faz isso e com muita habilidade. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o texto que nós lemos é um texto, eu acredito que muito conhecido dos irmãos. Acredito que você já escutou mensagens de alguns esse texto. Você, óbvio, com toda certeza, você já leu essa passagem, você já escutou essa passagem da boca do apóstolo Paulo. Paulo está escrevendo, tem uma carta, não primeiramente para uma igreja, irmãos. Ele está escrevendo uma carta para um discípulo, para um filho amado, para alguém que é pastor numa igreja e está passando por dificuldades. Paulo está abrindo o seu coração. Eu tenho plena certeza, irmãos, plena certeza, que o Paulo jamais imaginou que aquilo que ele escreveu se tornaria palavra inspirada por Deus. Jamais. Tanto que vocês sabem que os papiros, os originais, nenhum está na mão de um cristão hoje. Nós temos cópias, mas não o original. Por quê? Porque se lia a epístola, se jogava fora, se jogava no lixo, porque era um documento para ser lido, não era para ser guardado. E eles foram descobertos assim, fragmentos. Se você não percebeu ainda lendo a Bíblia, você vai perceber que algumas coisas, elas não se encaixam naquele lugar, ou não tem muita coisa, porque muda o assunto de uma hora para outra. Por quê? Porque foram descobertos fragmentos. Paulo sabia disso, senão ele dizia, guarda as 7 chaves, porque isso depois vai virar a palavra de Deus. Não, Paulo está escrevendo uma carta para um amigo, para um companheiro de caminhada, um colaborador, um participante do sofrimento, que ele mesmo diz, do trajetória da caminhada da fé. Então ele escreve, irmãos, essas 2 cartas para Timóteo, e agora ele está então encerrando não só a carta, mas está encerrando o que ele vai dizer para nós, o final da vida dele, terminando a sua caminhada. E aí ele deixa essas palavras de maneira muito particular, porque o nosso irmão Paulo leu aqui, tudo a ver, né? Falando sobre Paulo, e o irmão presbítero Paulo leu aqui, que Paulo então fala para Timóteo sobre
esse combate que existe na epístola, primeira epístola. Então Paulo está abrindo seu coração, irmãos, rasgando seu coração. Não sei se os irmãos sabem, o que tudo indica é que Paulo morreu com 62 anos. Ele está preso, esse texto, em Roma, já tinha acontecido um julgamento, e tinham sentenciado ele à morte. Ele tinha plena certeza. Os irmãos, no julgamento de Jesus, que o veredito já estava decretado, faltavam as provas só. É o contrário de um julgamento normal, né? Se consegue provas para condenar a pessoa. Paulo está na mesma situação. Já estava batido o martelo, só precisava arrumar. E aí ele vai mostrar para nós, então, dentro desse texto, o que está acontecendo. O que nos chama a atenção, irmãos? Isso é bíblico, dá para provar com a própria Bíblia. Paulo não está triste. Paulo não está desesperado. Paulo não está batendo o joelho de medo. Não, irmãos. Paulo fala isso com muita alegria. Porque essas palavras que ele vai usar aqui, no final da sua vida, praticamente não sabemos, mas está às portas da sua morte, e vocês sabem, a cultura cristã acredita que ele foi decapitado, arrancaram a cabeça dele fora. Acredita-se que ele está aqui há momentos disso acontecer. Mas Paulo vai falar sobre isso, irmãos, em um texto, para você ver que ele não fala disso de uma maneira... Ele já previa alguma coisa lá na frente, sendo praticamente um profeta. Abra sua Bíblia em 2 Filipenses, Filipenses 2, melhor dizendo. Nem existe 2 Filipenses, Filipenses 2 é uma outra epístola que Paulo também escreve. Abra sua Bíblia. O versículo 17, olha o que Paulo vai dizer. Você vai perceber que ele vai usar essas palavras lá naquela carta. Olha só. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Paulo diz, alegro-me se isso acontecer no futuro. E vai acontecer. E agora nós vamos perceber que ele vai chamar essas palavras. Paulo era coerente, irmãos, naquilo que ele ensinava e naquilo que ele vivia. Isso é coerência. E agora ele vai então tratar sobre esse assunto aqui, mas dando uma lição para Timóteo. Nós estamos um gigante, irmãos, um gigante da fé. Fica até difícil de falar de um homem como esse, porque você sabe que Paulo escreveu só 3 epístolas. Isso registrado de próprio punho. Algumas outras não se sabe quem é o autor, muitos acreditam que é dele também. Nós estamos diante de um homem que tinha a oportunidade de seguir um outro caminho. Era um ignorante. Vocês sabem que um dos apóstolos mais cultos, mais refinados que existe no Novo Testamento, com certeza é Paulo. Ele tinha conhecimento de grego, tinha conhecimento de hebraico, tinha conhecimento latim, tinha conhecimento do... Paulo era um rapaz ou uma pessoa extremamente preparada. Vocês bem sabem que ele, numa caminhada em busca de defender a sua religião, porque ele era um homem extremamente religioso, fariseu,
com Jesus. E quem evangeliza Paulo? Ninguém. Quem evangeliza Paulo é o próprio Senhor Jesus. Quem anuncia a mensagem para Paulo é o próprio. Jesus tem um encontro com ele, uma luz brilha, que deixa ele cego, e ele cai do animal. E Jesus disse: Saulo, Saulo, esse era o nome dele no momento, por que me persegue? E ali começa então a conversão que muda totalmente de Paulo. Muda totalmente a mente de Paulo, o coração de Paulo. Presta atenção que eu vou dizer para você, meu amado irmão e minha amada irmã. Se nós dizemos ou acreditamos que somos cristãos em Cristo Jesus e não nós vermos mudança na nossa postura, é bem provável que não aconteceu a conversão ainda. Eu posso ser um religioso como era Paulo, eu posso ser um fanático, eu posso ser um defensor de teorias, mas eu não tenho ainda o Espírito Santo, aquele que resgata, aquele que sela, aquele que habita em nós. Aqui mostra alguém que foi transformado, porque a vida dele mudou, do lado de dentro e também do lado de fora. O coração dele mudou, o paladar dele mudou, as amizades dele mudou. Quem não enxerga não leu a Bíblia. As amizades mudaram. Eu não estou dizendo que temos que abandonar as nossas amizades, mas algumas amizades não é mais, não tem mais condições. Não tem, nós queremos andar agarrado, treva e luz, e não tem como, disse a Bíblia. E quem fala sobre isso nada mais é, nada menos é que o próprio apóstolo Paulo. Então nós estamos diante de alguém que está instruindo um jovem que já está sendo trabalhado por Deus, e ele fala de algumas palavras triste, mas de maneira alegre. Ele vai falar da sua partida. Ele vai falar que é bem provável que a partir desse momento não teremos mais contatos pessoais. Ficará as recordações, ficará as lembranças, ficará o legado. É o que Paulo está deixando aqui nesse texto. Eu queria então trabalhar com os irmãos, porque eu, olhando para esse texto aqui, irmãos, eu descobri que o que Paulo falou aqui para Timóteo e também para a igreja, é óbvio que ele é pastor de uma igreja e leu isso para a igreja, basicamente vale para a nossa vida. Eu até tinha colocado um título, depois eu mudei, irmão. Sabe que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente escreve, porque algumas pessoas, com a cabeça deturpada, tu vai escrever um negócio e já leva para um outro caminho. Disse um amigo, um irmão, o óbvio tem que ser também explicado, porque se não explicar o óbvio, às vezes a pessoa não consegue entender o óbvio. Então eu até mudei, eu tinha colocado um outro título e uma outra palavra, e disse, não, vou colocar essa daqui que eu acho que o pessoal vai entender. Mas o que Paulo está tratando aqui, irmãos, basicamente são pilares da vida. O ensinamento que ele está dando para nós aqui é para mim, é para você, é para aquele que é crente, aquele que não é crente, é para a vida. E ele quer encerrar esse momento tratando dessa questão e dizendo, olha, entenda isso, e quem não enxergar isso é cego. É cego. A vida vai passar e não vai ver nada. Então eu gostaria então de trabalhar com os irmãos, para nós não nos alongarmos demais nessa mensagem, ensinamentos para a vida
e a caminhada com Deus. Eu acredito aqui fielmente nós esses ensinamentos, ou ensinando esses pilares para todos nós. Olha como começa o texto, irmão. Presta atenção como começa o texto. Diz assim: quanto a mim, então é pessoal, olha, falando de mim, estou sendo já oferecido por libação. Alguns, talvez sem conhecimento, acredito que Paulo está se oferecendo como sacrifício. Não, irmãos. Essa palavra libação, ele está tratando de um procedimento que acontecia no Antigo Testamento sobre oferta. Dava-se o sacrifício, o animal no altar para dedicar a Deus, mas antes de fazer isso, se colocava o quê? O líquido, a libação sobre o sacrifício, que era um vinho que era derramado sobre o animal e caía no chão. Então, ele não está dizendo, eu serei o sacrifício. Não. O sacrifício eterno, o sacrifício que vale, já foi feito. Apenas aquele que vai se derramar sobre o sacrifício. Eu sou aquele que vou me entregar. Presta atenção no texto, irmãos. Paulo está sendo condenado. Estão se batendo o martelo, mas ele não diz que vão matar ele. Ele diz, eu estou me oferecendo. Ninguém está me matando. Ninguém tem o poder de me tirar a vida, se assim Deus não o permitir. Eu vou me oferecer. Paulo poderia dar marcha ré, irmão. Você não sabe, não sei se você não sabe disso. Mas Paulo diz, eu estou convicto que chegou a minha hora, então eu estou me oferecendo. Eu sou o líquido. Eu sou aquele vinho que é lançado. Eu não sou o Cristo. Muito cuidado, porque às vezes até nós reformados caímos nessa armadilha e daqui a pouco nós estamos fazendo de Paulo o outro Cristo, né? Tem gente que quer ser mais parecido com Paulo do que Jesus, aí está errado, irmão. Você tem que ser parecido com Jesus, porque nem Paulo nunca quis. Diz, olha, imitai-vos a mim, porque eu imito o Senhor Jesus. Meu foco é Cristo. Que vocês olhem para mim e enxerguem Cristo. Mas eu não quero Paulinhos, né? Eu não quero formar gente. Tanto que ele tinha dificuldade até de batizar as pessoas. Você vai ver que ele... Para se lembrar de quem ele batizou, ele tem que buscar na memória dele, porque ele não se lembra, porque não era essa a missão dele. Então, é muito importante entender isso. Diz, olha, agora aqui é que é o ponto que eu acho que nós temos que compreender a magnitude das palavras de Paulo. A primeira coisa que eu acredito que é um ensinamento para a vida e para a caminhada, e o que Paulo vai falar logo depois, é o tempo. Olha o que ele vai continuar então nas suas palavras. E o tempo da minha partida é chegado. Tempo. É um momento. Paulo dizendo assim, olha, eu tive um tempo para cumprir, um tempo para viver. Eu não sei se os irmãos sabem, acredito que são muito inteligentes e sabem disso. O que tudo indica é que Paulo se converteu entre os 28 a 30 anos. Ele morreu com 62, ele dedicou de serviço ao ministério para o Senhor Jesus de 30 a 32 anos. Nós nunca temos uma exatidão, mas concorda-se os comentaristas, os historiadores nisso. Então nós temos um homem aqui que está dizendo o seguinte: o meu tempo na seara, na obra, foi 30 anos, basicamente. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós não levamos muito a sério essa questão de tempo, né?
Mas todos nós estamos presos nesse cenário. As mesmas 24 horas que era para Paulo, é para mim e é para você. Nós podemos dizer e queremos nos iludir que eu não tenho tempo para nada, mas para aí, queridos, é 24, ou você é uma outra, ou outro fora de nós. Seres humanos, todos têm o tempo, e é um presente de Deus o tempo. Agora, tome cuidado. Porque nós temos que saber como é que eu estou utilizando o meu tempo. Porque o tempo da minha e da tua chegada, ou da tua partida, um dia também vai chegar. Um dia também vai chegar. E a pergunta que temos que fazer é a seguinte: o que eu fiz com o meu tempo? Paulo, irmãos, como eu disse, filtrado em todas as e culturas do mundo. Não adianta, irmãos, a teologia, o pensamento paulino, que é assim que o pessoal interpreta, está infiltrado na filosofia, na psicologia, na sociologia, nas culturas. A pessoa pode não concordar, pode não dizer que não, mas está. Nas religiões, dificilmente encontrar um teólogo, independente da crença dele, ou da denominação dele, que ele não vai citar Paulo. Eu já vi gente, ateu, filósofo, citando Paulo. Por quê? Porque ele dedicou o tempo dele para alguma coisa, queridos. Irmãos, é óbvio que nem eu e nem vocês vamos ser apóstolos. Nós não vamos ser apóstolos. Nós não vamos deixar o legado que Paulo deixou. Mas eu tenho que deixar alguma coisa, irmão. E o tempo está passando. Quer ver uma outra pessoa que era sábia em falar sobre o tempo e tinha tempo de sobra? Tinha o dobro de Paulo, porque Moisés morreu com 120 anos, morreu o dobro de Paulo. Mas o Moisés, quando você vai abrir o Salmo 90, porque foi ele que escreveu o Salmo 90, ele vai falar lá no 10, se você abrir lá o finalzinho do 10, ele vai dizer assim, ó, porque tudo passa rápido e nós voamos. Diz ele assim, o que é isso? O camarada viveu 120 anos, disse que passa muito rápido e nós voamos, dizer assim. Ninguém para o tempo, queridos. Ou você produz, ou você fica sem fazer nada. Mas o tempo vai passar. Paulo está tratando dessa questão com um jovem. O tempo da minha partida chegou. E ele não está triste. Por quê? Porque Paulo tinha muito trabalho, irmãos. Preocupações. Tanto que a palavra partida aqui é como tirar o jugo de um animal e dizer assim, agora descansa, viu? É tirar os grilhões de um escravo, diz assim, agora desfruta. Paulo está dizendo para nós, e ensinando a Timóteo, de tempo, Timóteo. E tome cuidado, meu irmão e minha amada irmã. Nós não temos o privilégio de saber quando vai encerrar o nosso tempo. A minha cunhada, os irmãos aí conhecem, que participam com nós aí das programações, ela sempre está conosco quando pode. Ela faz hemodiálise mais ou menos uns quase 10 anos, irmãos, hemodiálise. Olha, para uma pessoa fazer hemodiálise 10 anos já é um milagre. Começa por aí que é um milagre.
Só que em 10 anos, o que ela já viu de pessoas do lado dela partir, dá para escrever um livro. Dá para escrever um livro. Um não, vários livros. Ela conta que meninas de 12 anos não duraram 6 meses. Gente culta, gente simples, gente jovem, gente velha, mulher, homem, bonito, feio, não aguentaram. Porque vocês sabem que a hemodiálise é uma pressão, principalmente no coração, faz o sangue circular, passa por uma máquina para tirar o líquido do sangue. E tem gente que não aguenta. O tempo dessas pessoas encerrou-se. Então nós temos um tempo, irmão. Não tem como tu prender e parar. Não tem como fazer isso, querido. Não tem como. Ou nós vamos crescer, ou vamos viver meninos até morrer. Temos que crescer, querido. Tem gente que tem uma aparência envelhecida, tem gente que tem um corpo envelhecido, mas uma mente de adolescente. O que é isso, cara? O tempo parece que não produziu nada nessa pessoa, tio. Atitude adolescente. Às vezes umas mulheres velhas, tia, biquinho e selfie, pô, mas presta atenção. Batom bem, mas presta atenção, meu irmão. Para ainda crescer de 12 anos, já não fica muito legal, mas ainda assim engole. Agora presta atenção, meu irmão. O tempo vai passar. E não tem como você parar isso, irmão. E eu me preocupo muito com isso, porque eu disse, rapaz, quando termina o dia, eu pergunto, o que eu produzi hoje? E às vezes me bate uma frustração, porque eu percebi que eu não produzi nada, irmãos. Mas Paulo está dizendo, olha, o tempo da minha partida é chegado. E eu não estou apavorado, porque o que eu pude fazer, eu fiz. E estou fazendo. Preso que vai ser condenado, não era um tratamento muito suave. A gente pensa que prisão no tempo de Paulo, no Antigo Testamento, ou nesse período da perseguição, é o que nós encontramos no Brasil, né? Tem alguns empresários, tem alguns homens influentes que têm uma vida de presidiário melhor que a sua, que é livre. Não lhe falta nada. Na verdade, parece que a prisão dele é um prêmio. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, hoje é eu, Timóteo. Não se esqueça que amanhã será você. Combate o bom combate. Está entendendo, meus irmãos? Então nós temos que nos aplumar aqui, querido. Temos que nos alinhar aqui. Essas 24 horas eu estou fazendo jogando na internet até as 3, 4 horas da manhã e dormindo até o meio-dia, ou às 3 horas da tarde. O que você está fazendo com o seu tempo? Não, eu quero descansar, meu querido. Para quem é crente, né? Tem uma eternidade toda descansada. Então, você entende, irmãos? É o tempo. Então, guarde isso. Isso aí não tem como. Ninguém sai dessa caixa. Não tem como fugir. Deus colocou isso sobre todos os seres humanos. E é uma bênção, um presente que Ele te dá. Agora, você está dedicando um tempo precioso. Você está ouvindo a palavra de Deus. Você está escutando a voz de Deus. Você está aprendendo. Eu oro a Deus que a partir desse momento nós, que eu me incluo junto, nós começamos a valorizar e a produzir alguma coisa com o nosso tempo. E não precisa sair de casa. Hoje em dia, não, mas agora, vocês veem com essa desculpa em cima de mim, não, aqui agora passou o isolamento,
Quando terminar o isolamento, aí eu vou fazer. As redes sociais podem ser usadas, irmãos. Telefone pode ser usado. Videoconferência. Nem todo mundo vai ser infectado e nem todo mundo vai morrer. Não é. Nós tivemos um encontro na sexta-feira aí, eu e a irmã Lorena, até nem mostrei aquela foto, se eu mostro, pessoas vão até. Vai dar problema até esse negócio, eu nem mostrei. Mas você está entendendo, irmãos? E reunimos a família e se alegrou. Era para ser uma família e virou festa o negócio, porque colocaram uma mesa que ele se compridou e não tem nem mais sim. Você está entendendo? Porque, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. O tempo está passando. E você vai perceber isso que nem Paulo. Primeira, então, palavra que eu acredito que é um ensinamento para a vida e para a caminhada com Deus é essa. Tempo. Você tem um tempo. Guarde isso. Uma hora dessa, a tua senha vai ser chamada. Gostamos ou não? Segunda coisa, querido, é o propósito, né? O propósito. E aí ele continua, ele diz, então vai falar agora aqui um pouco sobre o propósito. Ele diz assim, olha, combati o bom combate, diz ele. Completei a carreira e guardei a fé. Paulo entendeu, e nós temos que entender, que todo ser humano tem uma missão, irmão. Todo ser humano tem um propósito. Todo ser humano tem um trabalho para realizar. E muito cuidado para não cair nessa mentalidade que tudo tem que ser pregação em cima do púlpito, ou tocando no louvor, ou algo eclesiástico. Não, querido, às vezes é alguma missão que você vai dedicar para quem não tem a ver nada com o cristianismo. Porque nós acreditamos que é o seguinte, se eu não sou professor da escola dominical, ou das crianças, ou eu não toco um instrumento, ou eu não faço alguma missão, então eu não estou no propósito. Não é isso. Não. Isso até essa teoria serve para as pessoas que não são reformadas. Mas nós, como reformados calvinistas, acreditamos que uma profissão que você exerce com excelência e te dá prazer, e você dedica isso para as pessoas, ou necessitadas, ou problemáticas, e você faz aquilo não porque só quer ganhar dinheiro, porque isso é natural acontecer, mas você faz aquilo para mudar a vida de pessoas. Isso é um propósito, querido. Paulo entendeu isso, porque Paulo, antes da conversão, tinha um propósito. Qual era o propósito dele? Destruir os cristãos. Ele tinha um propósito. E era fiel a esse propósito. Tanto que quando quiseram matar Estevão, ele segurou as roupas e bateu palma. Disse, olha, estamos no caminho certo. Vamos acabar com esse negócio. Você entende? Quando Paulo compreendeu que aquilo não era a verdade de Deus, porque ele acreditava que aquilo era Deus, ele acreditava. Paulo não fazia aquilo com má fé, irmão. Foi o que ensinaram para ele, foram o que mostraram para ele. Presta atenção no que eu vou dizer para você, meu amado irmão. Mas dentro da igreja, pior ainda, nasceram num lar cristão e não sabe até hoje o propósito que Deus tem na sua vida. Paulo, graças a Deus, com uns 30 anos de idade, encontrou. E aí foi até o final da sua carreira. Agora, meu amado irmão e minha amada irmã, é impossível você executar uma missão, um propósito, um trabalho, sem ter alguns sacrifícios, não tem como. O problema é que nós só queremos aplauso, irmão. Ele vai dizer aqui a linguagem é de soldado. Eu combati, eu lutei, eu completei, eu
Fiz o que eu pude e o que eu não pude. E se nós fizéssemos uma relação do que Paulo passou aqui, irmãos, era outra mensagem, porque Paulo passou por situações que é de arrepiar a gente. Fome, nudez, espada, traição, chicote. Isso. As minhas tatuagens não foram feitas por os tatuadores, foram feitas pelo chicote. Pelo azorraque que arrancava até a carne e o couro junto. Agora imagina as costas desse homem, irmão. Quando tirava as camisetas, parecia que nem era pele, eram umas escamas. Entendeu? Combati. Presta atenção, o bom combate. Ele não diz, olha, você vê que a linguagem dele não é de desespero. Ele disse, olha, foi algo assim que eu saí de lá angustiado. Não, eu combati o bom combate. Ele diz, eu completei a minha carreira. Olha que essas palavras estão mostrando para nós, irmãos. Combate tem a ver com luta, trabalho, esforço, carreira. Fui até o fim, terminei, encerrei o meu propósito. Agora ele trabalha aqui com questão de atleta, irmãos. Alguém que tem uma meta. Eu tinha uma meta. Agora nós queremos cumprir a nossa missão, o nosso propósito, mas não queremos trabalho, irmão. Não tem como, filho. O que se constrói na vida? Diz. O que se constrói? Me diz o que se constrói na vida sem esforço e sem trabalho. Até a criminalidade tem que ter trabalho, irmão. Organizado. Por isso que são facções organizadas. Então, meu amado irmão, existe um propósito. Existe uma missão. E aí nós temos que então avasculhar, irmão. Paulo, em momento algum, disse que foi fácil. Ele diz, eu trabalho mais do que todos. Todos. Para cumprir o meu propósito, eu trabalho mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está sobre mim. Mas presta atenção, isso não isenta do trabalho, irmão. Nós temos que cumprir, irmãos, se você não percebeu, o nosso Deus é um atributo. Deus é o Deus trabalhador. Deus é um Deus trabalhador, irmão. Você quer ver um texto? Abre sua Bíblia aí. Já no Novo Testamento, o Antigo tem textos e mais textos, né? Diz que Deus fez o mundo em 6 dias. No 7º, e colocou para nós: trabalhe 6 dias. Descanse mas faz alguma coisa nos 6 dias. Mas nós fizemos o contrário, irmão. Queremos descansar 6 e trabalhar 1. Aí fica difícil o negócio, né? Então, temos que trabalhar. Jesus, lá em João, abra sua Bíblia em João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, e o versículo 17. Olha o que Jesus vai dizer para os seus amados e todos que estão ouvindo ele. Diz assim: mas ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora, até hoje, e eu trabalho também. Eu trabalho também. Para o propósito. Irmão, Jesus em 3 anos, se você der uma estudada nos evangelhos, ele produziu, ele trabalhou mais do que nós em toda a vida.
João diz, olha, não teria como escrever todos os livros da terra que ele fez. O que nós temos é rabisco. Mas ele era um que produzia todo dia. Trabalho, irmãos, todos nós temos um propósito. O Salmo 28:2 diz, do trabalho das tuas mãos comerás, e feliz serás. Irmão, tem que trabalhar, irmão. Para cumprir o propósito, a missão, tem que trabalhar. Irmão, presta atenção agora aqui. Trabalhar é só pegar a enxada ou no machado, ou sair capinando Tem que ser coisa pesada. Irmão, isso aí é coisa de gente atrasada. Tem trabalhos que não fazem isso e é muito trabalho. Trabalho que exige da pessoa o psique, preocupações. Muito pelo contrário, as pessoas que fazem muita força no corpo, às vezes dorme, que é uma beleza durante a noite. E quem tem que usar a mente, tem que usar às vezes o intelecto, ele às vezes vai para casa sem muitas dores no corpo, mas fica com os olhinhos saltados a noite inteira e não fecha, entendeu? Os olhos, porque a preocupação consome ele. Trabalho. Então, meu amado irmão, Paulo vai dizer para nós, olha, eu entendi o meu propósito, eu me enganei, estou encerrando, estou passando a régua. A pergunta que nós temos que fazer é o seguinte, irmão, se Deus te chamar, você está no propósito, você está no trabalho, você está na missão, e você pode dizer como Paulo, olha Senhor, pode me chamar, despede o teu servo, porque estou fazendo aquilo que o Senhor me mandou fazer, estou resolvido, está tudo certo. Ou nós vamos ficar que nem um desesperados, como Ezequias, quando disse, olha, tua doença é para a morte, vai morrer e não vai sair daí. Ezequias saiu num desespero orando, disse que estava doente de cama, deu um pulo da cama e disse, olha, eu vou dar meu último fôlego de vida aqui para clamar a Deus, para viver mais um pouco, porque Deus disse antes disso, bota em ordem a tua, porque se tu morrer com a casa mal resolvida, que você vai experimentar não é nada bom. E a casa não estava resolvida, irmãos. A casa estava com problemas. Dá uma olhadinha na tua casa e como é que está a tua casa. Dá uma olhadinha na tua casa, você está, se Deus te chamasse agora. Irmãos, não tem como, irmãos. Não tem como. Nós queremos cumprir a nossa missão. Eu escutei um escritor que é uma coisa fantástica. Aí fizeram uma pergunta para ele assim, como é que você consegue, qual é a mágica, qual é a fórmula para ter essa desenvolvimento? O cara que explica, fala, você é eloquente, você parece que não é gente, né? Mas como é que eu consigo? Eles me mostra o norte, mostra o caminho, me dá o remédio que você toma. Ele disse assim, não tem nada de mágico, não tem nada de espetacular. Que é a fórmula? Deite às 20 horas, às 8 da noite, e acorde às 4 da manhã, todo dia. E leia os livros que eu leio, e faça o que eu faço. Em pouco tempo você vai estar me substituindo. Não tem fórmula. O que você está vendo aqui é alguém que se esforça, que busca, que se disciplina, que tem rigor em algumas coisas. Só faça isso. Porque alguém me disse o seguinte, você não tem jeito, você dorme com as galinhas. Ele disse assim, não, quem dorme com as galinhas é você, eu durmo no horário das galinhas. É diferente. O cara é fera, até na explicação que ele dá, né? O cara é fantástico, quem pega ele? Quem dorme com as galinhas é você. O outro perguntaram para ele, um filósofo extremamente
fera. Falei assim, rapaz, como é que você consegue e conseguiu escrever mais de 100 livros? Ele disse assim, para se escrever 100 livros, eu tive que ler 10 mil. Se você ler 10 mil livros, você vai escrever mais de 100 livros. Irmão, para se cumprir um propósito, querido, sacrifício, tem noite de sono. E entenda você, que eu entenda isso, que nós vamos entender. Se eu estou no combate certo, se eu estou na missão certa, se eu estou no propósito certo, essas coisas, é óbvio, nós somos seres humanos, nós temos necessidade, dificuldade, mas elas não nos fazem parar, porque ele encerra o versículo dizendo, mas guardei o quê? A fé. Alguns vão traduzir, guardei a fidelidade. Presta atenção, se ele está dizendo que ele guardou, é porque ele ganhou de alguém. Você está entendendo? Paulo está dizendo o seguinte, o que Cristo me deu, eu não usei para banalizar as coisas. O que Cristo me deu, eu conservei, eu perseverei, eu guardei aquilo, alimentei aquilo. Então, irmãos, não basta você descobrir o seu propósito, tem que alimentar isso, não tem como, querido. Você acha que a coisa acontece assim? Paulo diz isso, que depois de 13 anos, primeira vez que me apresentei em Jerusalém, passaram-se mais 2 anos. Você pensa que varinha mágica? Tem na cabeça de Paulo, agora estou pronto. Não, irmão. Não, irmão. Então, para cumprir o propósito, tem trabalho, irmãos, e tem muito trabalho. E aí, quando a gente apresenta o trabalho, perde os amigos, perde os discípulos, perde todo mundo, né? Eu falo em trabalho. Tem irmãos que acham trabalhoso vir num culto como esse, porque choveu, porque esfriou, porque não sei o quê. Aí disse, eu estou no propósito de Deus, mas que propósito é esse, rapaz? Que propósito? Agora, tu imagina se estivesse dentro de uma cadeia, decretado a tua morte, decretado, e vão arrancar a cabeça. E o cara tem que escrever uma carta para animar alguém que está livre. Presta atenção. Jovem, bonitaço. E Paulo está dizendo, olha, mas eu tenho um propósito, eu quero encerrar, quero passar a régua nesse negócio resolvido. Então, para todos, não, eu estou velho demais, irmão. Diz as estatísticas que quando uma pessoa decreta o limite dela, o cansaço, tipo assim, não tem mais o que fazer, acabou. Diz as estatísticas que ela tem mais 20% dele para dar. Então, os que estão meio acabados aí tem no mínimo 20% para dar. 20%. Eu estou falando já quando está, não tem. Então, meu amado irmão, guarde isso no seu coração. Há um propósito. Tem um propósito. Estou encerrando a minha caminhada. Mas foram 62 anos, ou melhor dizendo, 32 anos, bem servidos. Bem servidos. E eu quero encerrar recompensa, porque Paulo ele encerra então, porque ninguém aguenta, né, irmão? Só trabalho, só espinho, né? O Paulo então vai encerrar esse ele vai dizer assim, já agora, ele está vivo ainda, irmão, não está morto, está vivo, ele disse já, é agora, entendeu? Já agora, a coroa da justiça me está guardada. Presta atenção, vou dizer para os irmãos, presta atenção, nós não recebemos do Senhor quando vamos morrer.
Já está conquistado. Agora aqui que vem um ponto que nós temos que tomar muito cuidado, senão cai uma confusão. Irmãos, salvação de todo cristão é exclusivamente da graça, misericórdia e bondade de Deus. Não há nada que você faça nesse mundo, não há dinheiro, não há obra que possa você executar que vai te dar essa recompensa de salvação. Paulo não está tratando sobre isso. Paulo está dizendo o seguinte: existe uma coroa, existe. Ele inclui todos nós no texto. Só que nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, que nós começamos a cair numa outra armadilha perigosa. Os extremos sempre são perigosos. Aí então, como a salvação está garantida, então eu não quero fazer mais nada. Então, entendeu? Irmãos, a vida nos ensina, a caminhada cristã nos ensina que Deus faz sim distinção de pessoas que o servem. Faz sim. E vai recompensar uns diferente de outros. Jesus contou parábolas sobre isso. Paulo vai falar sobre isso. Irmão, você não pode, queridos, e eu não posso olharmos, porque o texto aqui está tratando de alguém que vai receber uma coroa. É como um atleta. Claro que o que está tratando aqui são questões, essa coroa que estão lá falando, lá no período das Olimpíadas, era coisa corruptível. Né? Agora, a pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: que valor eu dou a isso? Porque se você acredita que tem uma coroa te esperando, se você acredita que Cristo... E é interessante que o texto vai dizer, dá o nome da coroa, coroa da justiça. Presta atenção aqui no texto. Ele não fala isso aleatoriamente, não. Sabe por quê? Porque quem está julgando Paulo são os juízes. Tanto que ele vai falar depois do reto juiz. Quem está julgando Paulo são os juízes. Estão julgando a vida dele. Só que todos nós sabemos que é uma injustiça que estão fazendo com ele, né? Todos nós sabemos que Paulo está sendo tratado como um criminoso. Paulo está morrendo e para a sociedade ele é um ninguém. Aí Paulo diz assim: o juiz sabe porque eu estou morrendo e ele me dará uma recompensa. A justiça eterna de Cristo repousará sobre a minha cabeça. Entendeu? Eu sei o que estão fazendo. A gente pode ser crente, mas a gente não é bobo. Entendeu? Você sabe quando tem uma trama, você sabe. O seu trabalho é assim, você sabe disso, né? Olha, tem uma treta desse negócio aí, eu não sei o que é, mas tem um trem estranho aí, entendeu? E às vezes é para te prejudicar, às vezes é para te derrubar, às vezes é para destruir a tua casa, às vezes é o quê? E por aí vai, né? Paulo tinha certeza, mas Paulo tinha convicção que tinha uma recompensa. Meu amado irmão e minha amada irmã, não cai, irmãos, só se você não é gente, você é de outro mundo. Quem é que no mundo, cristão ou não cristão, faz as coisas sem pensar em nenhuma recompensa? Quem é que faz isso, irmão? Ah, não, sou eu, pastor, então trabalha para mim o mês todo e não queira nada, não quer recompensa, né? Então, e a ferro, entendeu? A faxina, a comida, todo ser humano se vai para o serviço, porque no final ele quer uma recompensa. E Deus sabe disso, irmão, e Deus entende isso. Agora, a nossa motivação é o problema, aí é que é o problema. Não está certa, não tem problema. É de agradar a Cristo, Paulo diz isso. Já me está guardada, me está reservada. E eu quero mais é que me arranque a cabeça mesmo.
Porque o que me espera é, como ele vai dizer em Filipenses mesmo, é incomparavelmente melhor. Filipenses e Colossenses. Paulo tinha convicção disso. Irmão, mas a vida não tem como, querido. Você quer ver um texto que ele vai deixar muito claro isso? Podemos abrir outros também? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, antes de encerrar então essa palavra aqui. 1 Coríntios. Capítulo 3. E o versículo 8. Diz o texto aqui: ora, o que planta e o que rega são um. A igreja, né? Isso é a igreja. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Irmão, nós somos igreja. Paulo diz, nós somos, tanto Paulo como Apolo são um, é uma igreja, isso é uma igreja. Mas Deus faz distinção, sim, da maneira que eu sirvo. Há uma recompensa, sim, diz ele, individualmente. O seu comportamento, sua maneira. Não é para piso, porque Paulo fala de uma coroa que ninguém é digno. É isso que ele fala aqui. Ninguém é digno de receber. Mas nós temos que tomar muito cuidado para não cair no outro extremo, irmão. Ah, mas foi Paulo que escreveu, mas Jesus também fala. Abre em Apocalipse. Até quem nem conhece a Bíblia vai descobrir, né? Apocalipse, o último livro da Bíblia e o último capítulo. Apocalipse 22, da boca do próprio Senhor Jesus. Apocalipse 22, o versículo 12, diz assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, a recompensa, né? Que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Isso é Jesus está falando. Jesus está falando. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, existe uma recompensa. Agora, o que nós estamos dando, qual é a minha missão, o tempo que eu estou dedicando para receber a recompensa. A grande maioria, irmão, reclama daquilo que semeou. E quase sempre eu percebo que a maneira que eu trato a minha esposa, eu falo do eu mesmo, e a minha filha, eu vejo depois a recompensa. Ah, por que a minha esposa está me tratando assim? Se você der uma pesquisada, você vê que a semente que você semeou, ela deu fruto. Assim é a vida. E também um lugar abençoado, a pessoa, elas vão semeando, um dia vão colher. Uma família destruída porque foi semeada raiva, muito desprezo, muita ira, xingamento, rejeição. Aí, uma hora dessa vem, irmão. Nós podemos escolher, escuta o que eu vou falar agora aqui. Nós podemos escolher a semente que vamos semear, mas jamais não receber os frutos que ela vai produzir. Você pode escolher. Quer semear contenda? Semeia. Agora, presta atenção, o fruto vai vir um dia. Não adianta dizer assim, não bate na minha casa. Não, a árvore nasce e vem devastando tudo, entendeu? Se você semear o amor, você vai
dedicou a sua vida. Ele disse, olha... E ele não tem uma morte muito agradável, porque ele diz, olha, no final, no meu julgamento, todos me... Mas o Senhor estava lá, o Senhor estava lá. O Senhor estava lá. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, há uma recompensa, diz que o reto juiz, por isso que ele é reto juiz. Se ele faz as coisas tortas, aí ele não é reto, né, irmão? Ele não tem condições de recompensar ninguém. Ele vai recompensar. Eu não sou o privilegiado, eu não sou o Paulão, porque se fosse no tempo de hoje, esse Paulo é o Paulão é o cara, o Paulão, não é só para mim. E não somente a mim, mas também a todos quanto esperam a vida. Por que ele fala isso, irmãos? Porque quem espera a vinda não está preocupado muito com a sua morte. Presta atenção, eu vou falar agora aqui. Porque é o seguinte, irmãos, tem duas vias que você não compreendeu ou nós não compreendemos. Eu tanto posso morrer como Cristo pode voltar. Se eu tenho no coração que Cristo pode voltar a qualquer momento, eu nem estou me preocupando com a minha morte. Porque ele pode voltar agora. E glória, Maranata, vem o Senhor Jesus. Paulo disse isso, né? Então, meu amado irmão, as recompensas virão, tanto para a vida como para a vida espiritual. Virão. Então, alimente, semeie. O que tempo você está dedicando à oração, querido? Que tempo você está dedicando à oração? Não, mas em 24 horas... Como não dá, tio? Como não dá? Não, o meu trabalho me esgota, então tu é um cara milionário, trilionário, até eles têm tempo, entendeu? Diz que o tempo é o bem mais precioso, é um dos poderes que rege o mundo, né? O tempo. Quem sabe administrar o seu tempo vai se dar bem na vida. Tempo, para quem não faz nada, é tempo. É perca de tempo. Mas para quem tem um propósito na vida, tempo é tudo. Entendeu? O sonho, muitos dizem para mim assim, pastor, se eu tivesse mais tempo, né? A gente fala isso, entendeu? É tempo, cara. Quem tem um propósito, diz assim, eu comecei atrasado, né? Aquele velho comecei atrasado. Agora, há um propósito, queridos, e Deus se te chamou nesse momento agora, há um propósito. Paulo não nasceu num lar cristão como nós, acreditava ele que ele era, né? Mas não era. Então, aprenda que existe um propósito, mas esse propósito tem trabalho, tem serviço. Todo mundo pensa que ser pastor é pregar. Irmãos, até jumento na Bíblia diz que prega, né? Pregar é a coisa mais fácil, entendeu? Para ser. Eu ficaria 24 horas em cima do púlpito pregando. Só daria descansar para não tomar. Deixa o louvor tocar, como uma comida e volta de novo. O que tira o estresse da gente não é. Como dizia o nosso professor de teologia sistemática, ele dizia assim: olha, quando as calças do pastor estão caindo, é porque é muita preocupação que ele está tendo. Se fosse só pregar, ele estaria voando no espírito, entendeu? Então, porque todo propósito tem os seus problemas. Né? Tem como. Você quer o paraíso, vamos chegar lá, irmão. Nós queremos turismo, irmão. É muito bonito isso. Mas a vida não é feita disso. Então, há um propósito e há uma recompensa, você pode ter certeza. Tudo na vida. Não, é assim, pronto. É assim, pronto. Então, que você, que nós possamos meditar nisso tudo e nos enxergar aqui, irmãos. Paulo encerrou a sua carreira. Um dia você vai encerrar a sua também. Um dia você vai encerrar. Você já sabe, você já teve essa experiência. Um dia que você se encontrou numa situação de dizer, rapaz, eu acho que dessa eu não passo. Eu acho que dessa eu não passo. Quando a coisa começa a apertar de um jeito, aí você começa a colocar tudo. O pino nos is, tudo. Que pena que logo depois que passa o problema, nós voltamos à mesma vida, né? Esse é o problema. Mas vai chegar um dia que não vai ter como fazer isso.
que nós possamos meditar nisso. Tempo, propósito e recompensa. Isso é para a vida e caminhada com Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos encerrar então em nome de Jesus. Eu creio que se Deus trouxe essa palavra para todos nós, é porque Ele tem realmente algo de especial com todos nós, uma missão, e o tempo é agora. Paulo diz, prega, Timóteo, em tempo e fora de tempo. Timóteo, não perde tempo, Timóteo. É tempo de errar uma hora dessa, entendeu? Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, Pai santo, muito obrigado por esta noite maravilhosa, Senhor. E como nós estamos numa pandemia, nós não podemos reclamar que não temos tempo, Senhor. Nós temos tempo para orar, nós temos tempo para ler a Tua Palavra, nós temos tempo, Deus, para pegar o telefone e ligar para alguém. Muitas pessoas que viviam uma correria, hoje estão fora das suas atividades, e elas têm tempo, sim, para descobrir, para enxergar, ó Deus, o Senhor na vida delas e a missão que o Senhor está apontando, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos que estão aqui no templo, meu Pai. Abençoa os irmãos que estão nos assistindo nessa noite. Meu Pai, a Tua Palavra é muito clara, a Tua Palavra é muito precisa. A Tua Palavra, meu Deus, ela é sempre esclarecedora, ela nos traz paz no coração. Meu Deus, afasta de nós todo o espírito de raiva, rancor, ódio. Meu Deus, isso é perca de tempo quem vive uma vida desse jeito, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, coloca sobre nós, ó Deus, o derramar, o poder do Teu Espírito. Meu Pai, abra as nossas mentes, abra os nossos corações, que nós possamos ser novas criaturas em Cristo Jesus. A Tua Palavra nos diz isso, Senhor, que o Senhor é um Deus de novidade, o Senhor é um Deus de coisas novas, o Senhor é um Deus que está preparando um novo céu e uma nova terra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos usar o nosso tempo, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso trabalho, ó Deus, as nossas motivações, tudo para o Teu nome, Senhor. Quebra os grilhões que prendem os meus irmãos, porque nós sabemos, meu Pai, que está dentro de uma igreja não quer dizer nada com relação à missão e o propósito do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, acorda você que dorme, como diz a Tua Palavra. Ó Deus, você que anda doente espiritualmente, sonolento espiritualmente, acorda antes que a trombeta ressoe, antes que a trombeta seja tocada, e do Senhor para buscar a sua igreja, o seu povo, para viver eternamente com Ele. Que nós sejamos as virgens prudentes e não as tolas. Não basta ser somente virgem, não basta somente ser purificado, é assim que Jesus está ensinando. Basta também ser prudente, basta também usar as coisas certas, basta fazer a coisa na vontade e na hora e no momento do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor tem galardões para o Teu povo. A Tua Palavra diz que o maior tesouro o Senhor já conquistou na cruz, que é a nossa salvação. Mas a Tua Palavra diz que lá no Teu reino estarão pessoas mais próximas e pessoas mais distantes. Estarão pessoas assumindo cargos de autoridade e outras não. Assim como os anjos têm as suas categorias no céu. Meu Pai, em nome de Jesus, que nós, ó Deus, como filhos, como servos, como disse o apóstolo Paulo, tudo é dele, tudo é dele. O presente é dele, o futuro, a vida é dele. Tudo que você possui é dele, tudo é dele. Tudo, e nós somos de Cristo e Cristo é de Deus.
Ó meu Pai, que nós não venhamos perder a consciência dessas coisas, venhamos nos agarrar em coisas perecíveis. O próprio Senhor Jesus disse isso. Não trabalhais somente para as coisas que perecem, mas para aquelas que subsistem eternamente. Ó Deus, que nós tenhamos esse Espírito de Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, nos dá essa iluminação, abra o nosso entendimento, porque a vida passa muito rápido, muito rápido. O tempo é o agora, é o momento, em nome de Jesus. Do amor do bendito e glorioso Pai, a graça está no Filho e o poder e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, irmãos, e sempre. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, meus amados irmãos. Temos as nossas programações do presbitério. Terça-feira, reunião de oração na nosso programa ali, que está sendo usado o Zoom. E nós vamos ter o apóstolo Paulo dirigindo, já pensou? Mas não é o apóstolo, é o presbítero Paulo, vai estar lá, entendeu? Então vai ser uma bênção o negócio, vai ser só bênção. E nós temos na quinta-feira também o grupo de discipulado, jovens no sábado e domingo retornamos. Talvez nós vamos aí também ter uma escola dominical online, talvez. Isso aí é só um projeto que o Conselho está pensando aí em fazer. Já tem tantas programações, mais uma é mais trabalho, né? É mais trabalho. Que Deus nos abençoe, que tenha uma semana em paz e guarde essas palavras no seu coração. Ninguém foge disso, não tem como não desprender dessas coisas. Amém e amém. Os irmãos do louvor vão cantar agora para encerrar esse nosso momento. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou incerto de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor.